Só estamos aqui, Senhor Deus, pela Tua graça. Nós acordamos essa manhã e o motivo disso é a Sua bondade sobre nossas vidas. Nós estamos aqui, Senhor, para bendizer Seu santo nome, para Te glorificar, para Te exaltar, para fazer daqui, Senhor, um momento, Senhor, de adoração. Por isso, Senhor, nós Te pedimos, no nome santo do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor esteja acalmando nossos corações, trazendo, Senhor, paz, alento, Senhor, cuidado, Pai, que só o Senhor tem. Nós só sabemos que o Senhor é bom porque o Senhor se revela a nós. Nós só temos a certeza da salvação por causa de Jesus Cristo, do amor que o irmão aqui estava mostrando. Então, por favor, Senhor, venha ao nosso encontro nesse momento, trazendo refrigério, trazendo paz, Senhor. Restabelece a saúde do Teu servo, meu Deus. Que ele possa, Senhor, perceber a Tua mão santa sobre a vida dele, meu Pai. Restitui, Senhor, toda a paz, tranquilidade, e que ele possa, Senhor, romper em fé cada vez mais, assim como todos nós que aqui estamos, ó Deus. No nome santo do Senhor Jesus. Amém. Bem, falar de medo agora de manhã, hein? Passando por essa situação aqui, mas vamos continuar. Mateus 11, 2 e 3 está assim. A sua versão você lê, por favor. Mas eu vou pedir para a irmã colocar numa versão que está ali. Acredito que vai dar para ver. E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhe: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? Eu quero que vocês prestem bastante atenção no segundo ali. És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? Bem, vamos agora dar uma entendida da vida de João Batista. Nós vamos agora conhecer um pouco da história de João Batista antes desse momento, antes dessa situação, antes daquela frasezinha ali que eu acabei de falar. Frasezinha no sentido da frase, ok, gente? Porque toda a palavra do Senhor é palavra do Senhor e renovo para nossas almas, amém? Então, vamos lá. Pode passar, irmã, por favor. Bem, eu destaquei oito situações na vida de João Batista. E eu quero destacar a primeira aqui. Nós, no caso, vamos agora observar que o primeiro milagre que acontece na vida de João Batista ainda não é João Batista. João Batista ainda é sonho de paz. João Batista ainda é uma coisa impossível de acontecer, porque o milagre da gestação, a palavra do Senhor nos diz em Lucas 1:7, e não tinham filhos, porque Isabel era estéril e ambos eram avançados em idade. Então, o primeiro milagre na vida dele é a própria vida dele, a própria gestação da mãe e esse pai, que eram já idosos, e ela era estéril. Além de ter a idade, ela era estéril. A palavra nos diz isso. Pode. É porque eu não estou conseguindo ver. Vamos cá. O segundo ponto seu pai Zacarias fica mudo por duvidar de Deus. Quando acontece de Gabriel, o anjo Gabriel aparecer, se vocês quiserem abrir depois, ou agora mesmo, Lucas 1, vocês vão ver a história, né? O Senhor começa Lucas declarando isso. Toda a vida de João, o envolvimento de João na história de Jesus, o envolvimento de João nas circunstâncias, em tudo que está acontecendo e como gradativamente isso vai acontecendo na vida de João Batista. Nesse momento, o anjo Gabriel aparece para Zacarias. E quando aparece para Zacarias, ele vem dar as boas novas para Zacarias. Zacarias, você vai ser pai. Estou resumindo. Você vai ser pai, vai vir aí, o nome dele é João. Você vai batizar, vai colocar o nome dele João. O que Zacarias faz? Zacarias duvida do poder de Deus. Isso acontece com a gente, não acontece? Somos diferentes de Zacarias? Continuando.
Aí a palavra está dizendo: e eis que ficarás mudo, e não poderás falar até o dia em que estas coisas aconteçam, porquanto não credes que nas minhas palavras, que a seu tempo hão de cumprir. Irmãos, irmãs, amigos e amigas, nós estamos debaixo de uma palavra. Vamos crer. Vamos crer. Estamos debaixo de uma palavra. Quem é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós? Estamos aqui por quê? Qual é o motivo da sua vinda para o templo? Veio para cá porque é uma social? Porque tem uma obrigação de todos os domingos vindo cultuar? Mas cultuar quem? Cultuar quem? Eu? O motivo do culto sou eu que estou aqui? Nunca será. Aqui estamos aqui como instrumento. Cada um que passou por aqui, por esse púlpito, e tem passado e vai passar, louvado seja Deus, é para a glória dele. Não é sobre humanos. Não é sobre quem nós somos, é quem ele é. Se veio uma palavra, vai cumprir. Está escrito ali, ó. Que a seu tempo se hão de cumprir. Não é eu que digo isso. Se o Senhor determinou a palavra, vai acontecer. Independente do que vocês acham. Porque ele é Deus. E agindo ele, ninguém impedirá. Vamos agora para outro ponto. Outra. Isso são histórias, são experiências que João tem. Não ele, mas a vida dele, ok? Nesse momento até aqui. Até aqui não, acho que até o 5. O terceiro. Jesus, preste atenção, acho isso fantástico. Eu fico imaginando. Jesus, em forma de embrião, já é reconhecido por João no ventre da mãe, quando Maria vai ao encontro de Isabel. Olha o que está escrito na palavra. E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação, vou ver aqui, ouvindo esta salvação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então, Isabel ficou possuída do Espírito Santo. Já pensou o que é isso? Eu e você estávamos aqui agora, recebe uma palavra, Isabel recebe a palavra, né? Que estaria grávida, Isabel fica lá grávida. Depois vocês podem ler, Lucas é incrível. Primeiro, o Lucas 1 vai falar todas essas histórias que eu estou falando para vocês. E aí você vai ler que na hora que acontece de Maria chegar e saudar na porta Isabel, João no ventre, já estremece, o poder do Espírito desce sobre Isabel. Sabe o que é isso, gente? É o poder de Deus descendo sobre uma mulher que estava grávida. E quando estremece, ela na mesma hora começa a profetizar na vida de Maria. E começa a declarar para Maria aquilo. Que ela era a mãe do Salvador. João fazendo parte de forma direta na história dos pais e da humanidade. Porque João fez parte disso. João não era uma gravidez indesejada. Muito pelo contrário, se vocês forem ler, Zacarias e Isabel oravam. Oravam. Só que Deus tem propósito nas coisas. Então a gravidez de João veio no tempo que Deus determinou. Não que Isabel ou que João ou que Zacarias queriam, mas a necessidade do tempo para a glória de Deus, e assim nas nossas vidas. Se a gente entregou nossa vida para Jesus, isso vai acontecer. Verdadeiramente nós queremos cooperar para o reino, ele vai contar conosco. Ele conta comigo e com você com todos nós. Desculpa nós. Um momentinho. Pronto. Daqui aí o que acontece, né? Isabel, ela está recebendo a visita de Maria. Maria, ela
recebe também de Isabel essa troca, né, de bênçãos, receba a visita e receba a bênção. Aí o que acontece depois? Pode passar, por favor. É devolvida a Zacarias a possibilidade de voltar a falar. Quando acontece, lá no final já, de Lucas 1, 62 a 64, está escrito: E perguntaram por assinos ao pai, como queria que lhe chamassem. E pedindo ele uma tabuinha de escrever, escreveu dizendo: O seu nome é João. E todos se maravilharam. E logo a boca se lhe abriu e a língua se lhe soltou e falava louvando a Deus. Que coisa linda. Imagina aí, o homem ficou mudo a gravidez inteira da esposa. Não conseguiu falar. E de repente, o que é que acontece? Quando essa criança nasce, depois que nasce, porque agora tem que dar um nome para esse bebê, porque eles tinham tempo. E quando acontece isso, queriam colocar o nome da criança Zacarias. Queriam colocar um outro nome, porque era a família, né? Porque era o quê? Uma cultura de ser o nome de algum familiar. João não era nome de familiar. Era o nome que Deus escolheu. Foi Deus que determinou na visita. Foi Deus que disse que o nome seria João. Gabriel avisa isso. Gabriel, quando chega, o anjo Gabriel fala: João. O nome é João. Por que a gente muitas vezes tem que passar por dificuldade para fazer o que Deus está mandando a gente fazer? Por quê? Por que não obedecer logo? Por que não obedecer logo? Irmãos, quem sofre é a gente. Deus é Deus. Deus, ele não vai deixar de ser Deus nunca. Jamais. É uma graça incomparável chegarmos aqui para adorar esse Deus. É uma verdadeira honra glorificar Deus. Conhecer a tua palavra, que ele revela no Espírito Santo, porque isso aqui foi dado para mim. Menha falou comigo 2 dias antes, mandou uma mensagem para mim, e eu peguei e recebi essa mensagem, e falei: lá em casa eu converso com você. E aí, 2 dias antes eu recebi, quando um dia antes dela me dar o que era o tema, o Senhor me deu essa palavra. No carro, eu lembro como agora. Eu falei: Pai João. E aí, o desenvolver, né? Você vai lendo, e o Senhor vai mostrando o que o Senhor quer falar para a igreja, como Ele está fazendo agora. Tem coisa aqui que eu estou falando que não está aqui, que Ele vai fazendo, porque Ele sabe da necessidade de cada um. Louvado seja Deus por isso. Que adoremos em espírito e em verdade esse Deus. Porque é isso que Ele exige de nós. E apesar de nós, graças a Deus, até aqui, todas as experiências que João tem, não é vivida, é falada. Alguém contou para João isso. Alguém disse: olha, sua gravidez foi assim, aconteceu isso. Quando você era pequeno, isso. Você testemunha. Todo mundo sabia da história de João, ok? Agora vamos para a experiência pessoal. Um momentinho só. Quando a gente ouve os milagres da vida das pessoas, muitas vezes a gente acha que com a gente não tem possibilidade de acontecer. Estrava com medo. Ah, o fulano foi abençoado. Ah, eu não vou ser, não. Eu não vou conseguir avançar nisso. As experiências são para a gente avançar, não é para parar, não, gente. Tudo que a gente viveu até aqui é para a gente avançar. Avançar. Somos provados para ser o quê? Aprovados. Eu não vi em momento algum na palavra dizendo que era para a gente travar, que era para a gente parar. Marche. Vá. Vamos agora para as experiências pessoais de João. Agora, João, ele já não é mais a experiência que falaram. Agora é a experiência pessoal. João recebe de Deus as instruções. Sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias. Lucas 3:2. Quem era sacerdote? Anás e Caifás. João era o quê?
João nem religioso era, se vocês pararem para pensar, que a palavra está dizendo isso. Olha ali. Sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes. Quem era sumo sacerdote? Anás e Caifás. A palavra não deveria vir para quem está no púlpito? A palavra não tinha que vir para quem está na frente? A palavra vem para a gente, em particular. Esteja com o coração sensíveis. Vai vir. Só se dispor. Os mensageiros que são aqui são de Deus. Eles levantam porque Deus levantou. Mas não se achem menores porque vocês não estão aqui. Absorvam tudo e coloquem adiante isso. É uma verdade. Coloquem adiante. Deus quer usar a vida de cada um. Deus tem pressa em salvação. Deus tem pressa em salvação. O que está acontecendo, a gente tem que ter discernimento. Precisamos falar do amor e viver o amor de Jesus. E viver, lançando as sementes. Caifás e Anás eram sacerdotes. João não. Aqui acredito que todos sabem que João estava no deserto. Ele é chamado no deserto. E eu o conhecia. E eu não o conhecia. Mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. João 1:33. João recebe instrução de quem? Do próprio Deus. Aqui já é uma experiência pessoal. Já não é alguém contando para ele quem Deus é. Já é o próprio Deus falando com ele diretamente. Pode passar, por favor? Ele se declara como percussor, o que prepara o caminho para Cristo, o Cristo de Jesus. Ele, João, se declara como percussor. Disse: eu sou a voz que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Antes disso aí, só um momentinho aqui para poder... Não, isso mesmo. Então, aqui agora a experiência é que ele mesmo se declara como um percussor, quando que prepara o caminho para o Cristo de Deus. A experiência pessoal dele, ele diz, ele tem certeza de quem ele é. Ele tem certeza de quem ele é quando ele fala isso. Pode passar, por favor? João reconhece Jesus como o Cordeiro de Deus. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Mais uma vez, ele declara que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Reconhece Jesus Cristo como quem ele é. Pode passar? João testemunha Deus afirmando ser Jesus o seu Filho. Está escrito em Marcos 1:11, todos os evangelhos acreditam que tem isso, tem essa passagem, essa situação. E ouvindo-se uma voz dos céus que dizia: tu és o meu Filho amado, em quem me comprazo. Eu pedi para vocês deixarem a Bíblia aberta, não foi? Passa aí, por favor, amada. O que aconteceu para João mandar 2 discípulos irem perguntar para Jesus: és tu mesmo? Não é isso que está? Pode abrir a Bíblia de vocês, se vocês quiserem. Está escrito aí. O que acontece para João mandar 2 discípulos voltar? Vai lá. Pergunta se é ele mesmo. O que acontece? Passa aí, amada. Passa e depois volta, por favor, viu? E disse-lhe: és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? Para pensar vocês agora no lugar de João. Depois de toda aquela experiência que João teve.
Porque as experiências não só foram faladas. João também declara que Jesus é o Cordeiro de Deus. Está escrito nas passagens anteriores uma confirmação de João falando isso. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E agora a gente vai ver lá em Mateus a dúvida. E eu falei, Pai, por que essa palavra? Pai, o que é que o Senhor quer falar para a igreja? E aí veio o meu coração. Passa, por favor, depois daquela passagem, por gentileza. Prisão. A prisão. O cárcere que João estava vivendo. E é isso que eu quero compartilhar com vocês agora pela manhã. Aquilo que o Senhor colocou no meu coração, eu vou compartilhar para vocês nessa manhã. Que Deus possa tratar, modificar, começar em mim, todas as áreas que são necessárias para que a gente saia do travamento de nossas emoções. Bem, essas passagens são experiências reais que João teve com a pessoa de Jesus Cristo. Né? Se a gente parar para pensar, nós estamos em 2022, por quê, gente? Por que a gente está no ano de 2022? Por que a gente assina, quando alguém me pergunta, fala a data aí, hoje é que dia? Ah, não, hoje é quanto? Ah, hoje é dia 29, né? Hoje é dia 29, né? Dia 29. Dia 29 de quê? De maio de 2022. Por quê? Por que a gente tem tanta certeza que é essa data? João fez parte dessa colaboração com Deus. Porque o Senhor Jesus veio à Terra. Nosso tempo é marcado antes e depois de Cristo. AC, quando todo mundo está estudando, está lá, AC, são tempos antes de Jesus. DC, depois de Jesus. Por isso que nós estamos em 2022. É contado um calendário, não é uma precisão, mas nós estamos em 2022 pós-Jesus. É uma confirmação absurda de que existia um Jesus Cristo aqui na Terra. Porque isso marca a história da humanidade. Marca a história minha e sua. Quando nasci, em 1984, por quê? Porque era ano. Não, não é porque é ano. É porque alguém marcou a história da humanidade. Quem quiser acreditar ou não, ateu ou não, crente ou não, é a verdade. É a verdade absoluta. Jesus esteve na Terra. É uma confirmação. Jesus esteve na Terra. João fez parte disso. Diretamente. Como nós somos chamados a fazer parte disso diretamente. Deus conta conosco. Deus conta conosco no seu reino. Ele conta diretamente conosco. E aí eu fiquei. Por quê? Por quê? Porque João mandou perguntar. Sim, tudo bem, ele teve medo, né? Ele teve medo. No meu pensamento, é claro, diante das circunstâncias, é claro, afinal de contas, João é ser humano. João é o único, Jesus é o único que tem o atributo de saber o que vai acontecer na história ali, né? Na hora que a pessoa está falando alguma coisa, ele está com a situação de saber o próximo, mas João é como eu e você. A circunstância está ali afogando João. Pode passar, amada. Não, deixei mesmo, perdão. Pode ir lá, por favor. A expectativa, a frustração, a dúvida, o medo. E aí, a primeira questão, por que João está preso? João estava em pecado? João fez alguma coisa de errado para poder estar preso? Ah, João cometeu o pior pecado e por isso foi preso. Foi isso? João estava preso por quê, meus irmãos, minhas irmãs? Porque defendeu a verdade. João defendeu a verdade. Está escrito em Lucas, abre aí, por favor, a Bíblia de vocês, Lucas 3, 18
e 20, por gentileza. Falei que a gente ia passear um pouquinho na Bíblia. Lucas 3, 18 a 20. Amém? Assim, pois, com muitas outras exortações, anunciava o evangelho ao povo. Mas Herodes, o tetrarca, sendo repreendido por ele, por causa de Herodias, mulher de seu irmão, e por todas as maldades que o mesmo Herodes havia feito, acrescentou ainda sobre todas a de lançar João no cárcere. Ele estava fazendo alguma coisa de errado? Estava fazendo exatamente o que ele nasceu para fazer. Prepara o caminho, arrependei-os. É chegado o reino de Deus. Estava fazendo o que ele nasceu para fazer. Diferente de nós, que está fazendo tudo certo, está errado as coisas. Como se Deus tivesse perdido o controle das coisas, muitas vezes. A gente fica, mas eu estou fazendo tudo certo, Senhor. Acordei de manhã, te exaltei, glorifiquei teu santo nome. Tudo estava dando tudo certo, fiz tudo do meu jeito certo, Pai, crendo que a tua palavra está dizendo isso. E de tarde aconteceu errado, e de noite aconteceu errado. O que acontece, Pai? Ou se não, estou fazendo isso durante a minha vida inteira e no momento. O que aconteceu, Senhor? O que aconteceu? Quando nos colocamos no lugar de João, nesse momento, né? Porque eu gosto de ler a Bíblia sendo sempre alguém que está ali. Nesse momento não ser João. Eu já fui discípulos, eu já fui todo mundo ali. Mas nesse caso aqui vamos colocar nas perspectivas de João. Na perspectiva de João, a conta não bate. Se eu estou fazendo tudo certo, como eu e você e eu, estamos fazendo tudo certo para o reino. O Senhor diz que nos guarda, o Senhor diz que está conosco todos os dias, o Senhor nos garante essas coisas. E na hora que as coisas dão errado, na perspectiva da gente, é o que João fala. A conta de João não bate. Não bate. Preso por defender a verdade de Deus, o Todo-Poderoso. Não estamos falando de um Deus qualquer. Não estamos falando de um Deus que só ouve e não responde. Estamos falando de um Deus todo-poderoso. Ele estava defendendo as verdades de Deus. Não estava defendendo as verdades próprias. Ah, eu acho assim. Ah, é assim que eu penso. Não. João estava defendendo as verdades de Deus. Do próprio Deus. Ele leva uma multidão. Uma não, vários, ao arrependimento. Vocês pararam para pensar, na palavra está dizendo que ele vai falando, arrependei-vos, 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 e uma multidão vai seguindo João. E uma multidão vai seguindo João, entendendo que João está fazendo o quê? Percussor da palavra. Ele é alguém muito importante para o reino, porque ele está trazendo arrependimento para o povo. Ajudando pessoas a entenderem o que é o arrependimento. Ele está fazendo a parte dele no reino, está fazendo tudo correto na ótica humana, que não é diferente de nós, né? A gente tenta. Eu tenho um irmão abençoado, Anselmo, acho que alguém pode conhecer ele aqui, Menor conhece, que ele fala que o pecado, que a vida de um cristão você está vendo esse som aqui. Você quer acertar essa caixa. Quando você acorda, você quer fazer tudo correto, você quer glorificar Deus, você quer ser Deus conhecido, você quer experimentar de Deus mais uma vez, e cada dia, cada manhã você busca isso para a sua vida. Ok, você lançou, mas não quer rolar. Foi porque você quis que não garrolar? Você lançou querendo acertar.
Assim tem que ser o pecado na vida do cristão. O pecado tem que ser um acidente. Eu tento acertar o alvo que é Jesus. Me parecer cada dia mais com Cristo. Ter uma vida santa e irrepreensível. Buscar a santidade. Mas pequei. Porque o alvo foi para outro lugar. Se eu jogar aqui e não agarrar lá, mas agarrar no som, o que vai acontecer? Eu vou ter que arrumar a bagunça. Não vai ser assim? Eu não vou ter que... Eu tenho o direito de deixar uma coisa que estava arrumada bagunçada? Eu vou ter que fazer o quê? Vou levantar agora, vou lá, coloco tudo no lugar, direitinho, volto. E vou continuar o quê? O alvo. Quem é o alvo das nossas vidas? É isso aí. Pecado tem que ser tratado. Precisa ser tratado. Herodias e Herodes tinham um casamento ilícito. Por isso que João vai falar com eles. Erro. Pecado. Por isso que João tem a ousadia de falar com Herodias e com Herodes. João, ele estava na ousadia e na verdade. O olho dele não estava nas coisas terrenas. Nesse momento, João estava olhando só para Deus. Foca em Deus. E mete pau aí, fala de Jesus, fala que está em pecado mesmo, e vamos consertar isso. Só que o que acontece? Herodes e Herodias, eles ficam tomados de ódio, porque tocou na ferida. Com a gente assim também não é diferente não, só que eu acredito em nome de Jesus que não tem nenhum Herodes e nenhum Herodias aqui. Aqui quando for tratar do pecado, irmãos e irmãs, é interessante que a gente ouça com paz. Não levanta pedra não. Quando o pecado for tratado, é por amor, porque eu falo por amor com meus irmãos. Eu chamo o próximo, minha filha é testemunha, chamo o próximo e converso, tá errado isso. A palavra diz assim, 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 como também acontece a exortação com a minha vida, porque eu não sou perfeita. Eu erro. Não é porque eu estou aqui trazendo a palavra para vocês agora pela manhã que está tudo certo na minha vida. Não, tem muita coisa que eu tenho que tratar. E vou continuar assim até que Jesus volte. Por quê? Porque perfeição só no céu. Mas por causa disso eu vou deixar que esteja tudo certo? Está tudo ok, não tem problema não. Não, que nada, eu vou para o céu mesmo, então aqui está tudo bem. Vamos viver do jeito que a gente acha que tem que viver. Não, irmãos. Não. A palavra é direta nisso. A palavra é bem direta nisso. João estava preso por defender a verdade. Defender sendo que o próprio Filho de Deus Altíssimo, Jesus Cristo, estava operando milagres. Jesus estava operando milagres enquanto João está preso. Aí o que acontece? Vem tudo isso. E eu acredito que a gente está passando por muitas situações aqui mais delicadas do que essas aqui, agora pela manhã. Né? Expectativas, frustração, dúvida, medo, ansiedade, depressão, tantas outras coisas que afogam a nossa fé, que afogam a nossa visão do que é Deus, do que estamos passando aqui um tempo, né? E aí, o que veio ao meu coração é o cárcere emocional que João está passando. Um cárcere emocional que ele está travado com ele mesmo. Até ali as profecias diziam que ele era o percussor. E lá na palavra está dizendo que ele vem no poder de Elias. Elias passou pela morte? Elias passou pela morte? Elias foi preso? Elias sobe numa carruagem de fogo, meus irmãos. Pensa eu e você, agora lá no lugar. Estou preso enquanto estou vendo o poder de Elias. Oxente, mas Elias não foi preso, Elias não passou porque a gente criou expectativa. Não. Se Elias não passou por isso, eu também não vou passar. Não cria uma contradição aí. E as emoções, a flor da pele. E tudo acontece. Quem está dizendo isso é na palavra. Se vocês quiserem abrir aí, essa comprovação que Elias subiu na carruagem de fogo, está escrito em 2 Reis 2:11. E depois, Malaquias 4:5. Que informa, eis que vos enviarei o profeta Elias
antes que o grande e terrível dia do Senhor aconteça, no caso. Então, quem era aquele precursor? No poder de Elias. João está o quê? Preso. Elias foi preso? Não. O próprio João se declara como precursor, o que prepara o caminho. Se Elias não viu a morte, também poderia João pensar a mesma forma. Eu acredito assim. Né? Agora eu vou partir para o eu acredito assim, porque se você estivesse no lugar de João, gente, por favor, se tiver como ligar, porque está calor. Ai, está quente. Se João está ali, eu no lugar de João, por exemplo, estivesse passando por aquela situação, como seria isso? Vocês iam ou não iam acreditar que ele não deveria ter sido preso, na perspectiva humana? Por quê? Porque se o Senhor levou numa carruagem de fogo, logo eu vou ter pelo menos alguma coisa parecida. Mas não, João está preso. Tudo isso porque o povo esperava um rei e libertador. Quando se a gente ler o Velho Testamento, a gente vai ver todo o processo da humanidade, todo o afastamento que o ser humano sempre teve de Deus, e sempre uma reconciliação de Deus com o homem, sempre, você vai ler isso sempre. Deus tendo misericórdia, buscando, fazendo acontecer com o ser humano. E aí vem uma mensagem de que vai vir alguém muito importante por aí. Né? E aí tem que preparar o caminho para esse muito importante. E aí vem o percussor, que é João Batista. E agora o povo espera um rei libertador. Imagina aí. Sofrendo piada, ó. Um imposto absurdo, violência, as pessoas passavam naquela época. Terríveis. Terríveis. Eles agora estão esperando um rei e libertador. Jesus se enquadra como esse rei libertador? Jesus nasceu sem casa. Nasceu no estábulo. Jesus cresce fugindo. Fica aqui, fica ali, fica aqui, fica ali. Jesus, depois disso, cresce. Jesus se desenvolve. Jesus vive como carpinteiro, porque a palavra diz, não é ele filho do carpinteiro. Jesus tem uma vida de ser humano comum, numa situação um pouco delicada. Não tem dinheiro, não tem um reino. Não tem um reino. Não tem algo grandioso. Não tem algo que a gente vá ser, uau, ele é o rei. É o nosso libertador. Não. Jesus está fora da expectativa dos homens. Totalmente fora da expectativa de um rei libertador. Eu, no lugar dele, faria a mesma coisa. Pensaria assim, mas como é que esse rei é? Se está vindo dessa forma. E é aqui o que acontece. O que fazer quando a dúvida vem? Quando o medo vem? Quando a angústia vem? Quando as circunstâncias não são exatamente aquilo que a gente esperava? Porque toda essa história é real. Quem está dizendo é a palavra, não sou eu. O que fazer quando acontece tudo isso? E aí é o que o Senhor trouxe a meu coração a respeito do que João faz e deixa como exemplo. João vai tirar a dúvida com o próprio Jesus. João não vai atrás de outra pessoa. João não procura informação de outros. Ah, porque fulano está dizendo isso, Beltrano está dizendo isso. O que Jesus fala? Chama os 2 discípulos. Manda lá. Pergunta para ele. Pergunta para Jesus se ele é o Cristo que ia vir. É isso que ele quer que a gente faça. É essa mensagem que ele colocou no meu coração para trazer para vocês. Jesus quer que a gente vá a ele. À pessoa dele, ao caráter dele, quem ele é. Não venhamos a confiar em circunstâncias, não venhamos a confiar no que os outros falam, ou que as pessoas frustram. Infelizmente, as pessoas são usadas muitas vezes para destruir os nossos sonhos. Infelizmente, acontece isso.
Mas elas não são culpadas também. Muitas vezes ela está aqui, ó. Ou aqui, ó. Você tem que estar fundamentado em Jesus. Você tem que estar com Ele. O que o Senhor está falando para mim? És tu mesmo? És tu mesmo que me guarda? É tu mesmo que está comigo todos os dias até a consumação do século? É tu mesmo que diz que, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo? É tu mesmo? É tu mesmo que guarda a minha vida? É tu mesmo que me chama de menina dos teus olhos? É tu mesmo? És tu, Jesus? É essa confiança que você e eu temos que colocar no nosso coração. Pergunta para Ele. Pergunta para Ele, vai para o secreto, se joga, fala tudo para Ele. Que Ele não dá resposta de não para João. Eu falei, pai, que resposta dura. Abre, por favor, continuando o texto 11 aí, por favor. O texto do... Desculpa, um momento só. Mateus 11, por favor, abre aí. E aí eu fiquei com isso na cabeça. Eu falei, Senhor, o Senhor foi muito duro. O Senhor foi duro com João. O que está escrito em Mateus 11, para continuar aqui, Mateus 11, a resposta que Jesus dá. E Jesus, respondendo, disse-lhes: Ide e anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Que dureza, hein? Duro. O homem está lá preso, cheio de dúvida. Não só no cárcere, mas nos cárceres das emoções. E aí Jesus vai lá e manda essa resposta. Duro. Seco. Falando assim no termo, né? Assim. Passa aí, minha irmã. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Repete aí, por favor, igreja. O que é que Jesus está dizendo para os discípulos? Ide, volta. Volta e diz para ele que tudo o que aconteceu é o que é. Traz à memória, João, que a sua gravidez foi uma gravidez totalmente impossível. A sua vida é uma vida de possibilidade. Traz à memória, João, que você não é a obra do acaso. E aí eu queria que você botasse você nessa situação. Traz à memória que você não é obra do acaso, que você é obra de um Deus que sonhou com a sua vida. Deus sonhou com a sua vida, não é eu que digo, está escrito em Efésios, antes da fundação do mundo. Ele projetou as nossas vidas, Ele sonhou comigo e com você. Gente, isso é fantástico. Ele quer que a gente traga a memória. Traz à memória, João, que além disso, além de você ter sido uma gravidez de impossibilidades, uma gravidez, você fez um milagre na vida de sua mãe, você é bênção na vida de sua mãe e seu pai. Por que você é bênção na vida de sua mãe e seu pai? Porque você é um milagre, você é resposta de oração dos seus pais. Louvado seja Deus. Ah, tá bom, e o que mais, Senhor? Olha o tanto de coisa, viu? Traz à memória, João, quem te chamou. Você está aqui por causa de quê, irmãos? Traz à memória quem te chamou. Traz à memória quem te chamou. Quem te chamou foi o Deus de Israel. O Deus que fez todas as coisas com o poder da palavra. Tudo do nada. Tudo existente proclama a glória de Deus. Tudo. Porque nada foi feito por acaso. Ainda que muitas coisas, escolas ensinem outras coisas, mas o que a gente crê, fundamentado na vida do Senhor Jesus Cristo, é que existe um Criador chamado Deus,
e que fez todas as coisas para a glória do nome dele. Para a glória do nome dele. João, traz à memória que foi Deus que te chamou, que foi Deus que revelou que eu sou o Cristo dele. João não escutou, gente? A palavra está escrita lá, vocês lembram? João ouviu o céu se abrindo e o Pai, Deus Todo-Poderoso, nosso Pai, chamando Jesus o quê? Este é meu filho amado. Este é meu filho amado, em quem me comprazo. Traz à memória, João, quantas pessoas chegaram ao arrependimento por causa de sua vida. Quantas pessoas olham a nossa vida como um exemplo de cristãos. Traz à memória que as pessoas olham para você e olham para você querendo ser alguém parecido com o que você é. Hoje, pela graça de Deus. Traz à memória. Traz à memória, João, de onde você veio e onde você chegou. Foi isso que o Senhor quis dizer quando o Senhor pega e manda os discípulos voltarem. Volta e anuncia tudo. Os coxos andam, os mortos são ressuscitados. Lucas vai dizer que tinha acabado de ter a ressurreição da viúva de Naim, da viúva de Naim. Isso mesmo, que o filho está descendo com o cortejo. E nessa hora os discípulos vai e volta para contar para Jesus. Imagina os discípulos contando, para João, perdão. E João recebendo tudo isso. Trazer esperança, o que dá... Olha, eu acho que a gente pode ler também assim. Eu vou ler aqui o Lamentações 3, 21 a 24. Quero trazer à memória o que me dá esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada amanhecer. A cada manhã. Louvado seja Deus. Minha filha me deu essa palavra na estante, ela nem sabia que eu ia pregar aqui. O medo paralisa o processo. O medo nos perturba. O medo nos angustia. O medo nos leva a duvidar de Deus. O medo nos faz esquecer das experiências com Deus. O medo nos afoga. Enquanto Jesus nos chama para poder lembrarmos, até aqui o Senhor nos ajudou. Até aqui o Senhor tem nos sustentado. Até aqui o Senhor tem mostrado a tua bondade. E, bota aí, amada, por favor, que esse é o que eu deixo para vocês nessa manhã. A resposta é Jesus. A resposta está em Jesus. Ele é o fundamento da nossa fé. Ele diz quem Ele é. Ele se revela na palavra dEle para a gente. É sobre Ele, não é sobre a gente. Quando você orar, você ora sobre Ele. Senhor, a tua palavra diz que o Senhor é bom. Eu estou passando por isso, me ajuda. Faz algo na minha vida, Senhor. Age, eu estou precisando do Senhor. O Senhor disse que estaria comigo, então o Senhor precisa vir ao meu auxílio, porque eu estou precisando. Senhor, faz algo na minha vida para modificar o cenário. Na minha vida. Porque quem tem fé aqui é quem? O Senhor vai mudar a circunstância em nossa volta? Sim. E se Ele não mudar? Ele continua sendo Deus. Não é sobre nós, é sobre Ele. É sobre a pessoa de Jesus Cristo. Tudo vai ser Jesus, gente. Você viu o que o irmão estava pregando aqui? Por que a gente está aqui agora nessa manhã acreditando que existe um Deus que pode todas as coisas? Por causa do amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Jesus veio porque, Ele se doou. Ele se entregou. Ele deu o ato de eu faço o que vocês não podem fazer. Eu faço aquilo, eu dou o passo. Você vem à minha direção. Eu dou o passo de encontro. A gente não vai para Jesus porque a gente é bonzinho. E a gente não está aqui também porque a gente é perfeito. A gente está aqui porque a gente precisa diuturnamente da misericórdia dEle. Diuturnamente. É acordando, levantando, acordando, levantando, acordando, levantando, dormindo, acordando, levantando, dormindo. Misericórdia do Senhor. E a palavra do Senhor está escrito lá em Salmos 37:5 assim. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. É isso que eu quero deixar para vocês como palavra de finalização aqui.
Se você ainda não entregou, entregue. Se você já entregou, confie. E se você está com Ele, mas não está confiando, volte. Precisa confiar em Deus.